De dois grandes artilheiros, Tiquinho Soares e Hermancano, que vão se encontrar no sábado no Newton Santos, né? Mando do Botafogo. Quem vai brilhar no clássico, Tiquinho Soares e Hermancano nesta temporada? O Cano, 25 jogos, 24 gols, um monstro! Média de quase um gol por jogo, praticamente, né? Mas não deu nenhuma assistência até aqui. Já o Tiquinho Soares, 23 gols, 16 jogos. Não, 23 jogos e 16 gols. Não confunde as coisas, senhora Bela. Também uma grande temporada do Tiquinho, com a média de 0,7, 4 assistências. O Tiquinho no Brasileirão 2023 tem 6 gols, é o artilheiro da competição, líder o Botafogo, e o Cano tem 2 gols. O Botafogo é líder, mas o Fluminense, se ganhar, passa o Botafogo. 15-13, né? O Botafogo chega ao jogo com 15 pontos, o Fluminense tem 13. E o Palmeiras, 14. Jogo muito importante, Abel, porque a gente tem de ver o Botafogo depois de uma semana que sofreu 2 viradas, né? Perdeu do Goiás pelo Brasileiro, perdeu da maneira que perdeu na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense, quando abre 2-0, nem era melhor que o Atlético, mas abriu 2-0 e tomou 3-2. Agora volta do Newton Santos, né? Espera-se que o botafoguense, que está compreendendo o que o time está passando, está vivendo um momento ainda de muita empolgação com o time, saiba o tamanho do jogo. É realmente um tipo de jogo muito importante para, de novo, retomar a confiança do Botafogo, enfrentar uma equipe que está em um momento muito especial no ano, que é o Fluminense. Espero um jogo muito bom do Newton Santos, Abel. Na comparação dos dois centroavantes que nós vimos na tela, o Tiquinho para o Botafogo tem uma importância, assim, que é difícil da gente calcular. O Tiquinho é muito inteligente para jogar, ele se posiciona muito, ele abre muito espaço, ele sai muito pro lado do campo, ele é muito além do camisa 9 que conclui jogadas, e bem. Ele é um jogador especial para o Botafogo, que tem feito até agora um começo muito bom de Campeonato Brasileiro. E para botar fogo na discussão, vou mancar o isqueirinho aqui. Na hora do pênalti, eu sou mais o Tiquinho. É isso. Tiquinho cobra pênaltis melhor que o Cano. E pro botafoguense que assistiu as 2 partidas, acho que também ficou com essa impressão. O Botafogo foi muito mais abandonado pelos resultados nas 2 partidas do que pelo próprio desempenho. Não foi um desempenho... Mas tem sentido a parte física. Tem caído durante a partida. Já? Desgaste, de uma intensidade de desgaste até de jogadores importantes, né? E é interessante que nesse recorte das 2 últimas partidas, 2 últimas derrotas, quem entregou foi o Tiquinho. Ele marca nos 2 jogos. E aí o Botafogo, ele é um time que precisa, nesse estilo do Castro, jogar muito do coletivo. Muito do coletivo. Tem sofrido as viradas justamente porque, por exemplo, o Eduardo não tem desempenhado o que desempenha nesses últimos jogos, nessa temporada. O Botafogo está sentindo muito essa rotação de elenco necessária para a equipe do Castro. Vindo uma invencibilidade espetacular o Botafogo. Não só o Campeonato Brasileiro, mas juntando o Brasileiro, Sul-Americano, acho 15 jogos, não é? E aí perdeu 2 seguidas, 2 de virada, as 2, óbvio, doloridas para o torcedor do Botafogo, mas penso eu que a do Goiás mais ainda por ser brasileiro, que a do Goiás 3 pontos que não voltam, amigo. Sim. A virada da Copa do Brasil pode reverter. Tem disputa, né? Tem disputa ainda. Tem um jogo de volta. E como o Luiz Castro não é um treinador de ficar trocando muito o sistema tático do time, de mudar muito, né? Ele tem feito algumas trocas, geralmente na dupla de volantes e nos pontas. Né? Então, a Mari falou muito bem. O Eduardo começou bem o Brasileiro, nas últimas semanas ele já não foi tão bem assim. Mas é muito importante. Não tem nem como pensar em sair do time. Tiquinho nem se fale. Então, às vezes, ele troca os 2 pontas, ele não tem exatamente 2 pontas reservas para Júnior Santos e Vitor Sá. Às vezes é o Sauer e o Luiz Henrique que é ponto. O Sauer é mais um meia adaptado pelo lado do campo. E troca geralmente a dupla de volantes. Né? Contra o Corinthians, Marlon Freitas e Gabriel Pires foram bem. Geralmente é Tietê e Lucas Fernandes, também jogaram bem. Então ele tem feito algumas trocas, eu acho que muito em cima do que a Mari falou. Pensando muito na parte física. O que ele quer que esses jogadores façam quando o time não tem a bola. O que eles podem oferecer quando o time tem a bola para atacar. Eu acho que passa muito por aí as mudanças do O Goiás, ele conseguiu tirar o corredor, onde o Botafogo é forte, e numa partida em que o meio não desempenhou tão bem, para chamar a responsabilidade. E aí, contra o Atlético Paranaense, que a gente, né, nessa temporada, vê que é o time da virada mesmo, principalmente no segundo tempo, a bola aérea defensiva do Botafogo deixou a desejar. O Botafogo, ele não pode ter, numa mesma partida, enfrentar adversários que tirem o corredor e não desempenhar pelo meio. Ele precisa de um desses 2 setores, pelo menos entregando um pouquinho mais. Contra o Fluminense vai ser interessante, porque é um time que gosta da bola, o Fluminense, e é um Botafogo que gosta de não ter a bola para justamente apostar nessa velocidade, nessa transição direta. É um confronto interessante. Tem tudo para ser um jogo, a palavra que você usou acho que é perfeita, interessante, gostoso de se assistir pelo futebol que tem jogado
Botafogo e Fluminense, não imagina um jogo modorrento, chato. Hein, professor? Não vai ser. É hoje. Como são alguns clássicos, às vezes. Você espera muito, é um jogo chato, não Corinthians acontece São nada. Paulo foi como isso. Corinthians São Paulo. Corinthians São Paulo. Não aconteceu nada. Segundo tempo. Mas até porque o Flamengo não está entregando o que pode, eu acho que hoje é o clássico carioca mais legal de se esperar. É verdade. Pelo momento das duas equipes, pelo jeito que jogam as duas equipes, pela proposta das duas equipes. E no caso do Botafogo, eu acho que o botafoguense hoje está muito feliz do técnico ter várias opções para jogador de lado, várias opções para meio campo, porque isso foi o que faltou para o Botafogo nos últimos anos, né? O Botafogo mal tinha um time para botar em campo. Hoje o Castro pode se dar esse luxo e vai ser um duelo bem interessante, fora o duelo que a gente já antecipou aqui dos dois goleadores, né? Sim. Os dois homens gol. Você sabe que eu tô com um sentimento de Prats? Peguei a energia de Rafael Prats, estou prateado. Então Vai você vai ser empatar, ousado, vai exalar ousadia, então. Não, estou com o seu sentimento, estou sentindo um cheiro de empate nesse jogo. Mas não pode. Até porque são dois baita goleiros no momento, né? Principalmente a fase do Fábio e a fase do PR. Mas não pode, aqui não pode. Mas o PR contra o Atlético Paranaense não É, foi não, muito bem, não. Mas ele está numa fase espetacular. Mas não vou ficar no muro que nem o seu Prats, não. Vou me contradizer aqui. Então Porque semana passada... Seja bem-vindo. Semana passada, seja bem-vindo. Semana passada eu falei, mas por que antes da derrota pro Goiás, por que o Botafogo não pode ser candidato ao título? Ganhou 5 jogos, está jogando ainda. Eu falei assim, se mantiver esse futebol, o Botafogo tem condição de chegar lá no final lutando pelo título. Sim. Fui xingado por algumas pessoas, fui cornetado pelo meu filho em casa. Quando perdeu do Goiás, então, meu filho veio jogar na minha cara. Olha o Botafogo. Você não falou que o Botafogo era candidato? Eu falei, sei como é mas que não pode sabe. ser.